Muitos de vocês me perguntam qual é a minha opinião em relação ao copy trade. E não só qual é a minha opinião em relação ao copy trade, mas o porquê que eu não tenho isso. Então fica comigo até o final, porque na sexta-feira aconteceu algo muito sério. E esse algo que aconteceu na sexta-feira chamou a atenção da CVM. E não só chamou a atenção da CVM, mas também ela trouxe alguns alertas e algumas informações importantes que você aí do outro lado que está copiando, alguns investidores precisa estar sabendo, tá bom? Então, em resumo, pessoal, na sexta-feira teve um trader que estava carregando algumas operações, fazendo preço médio no dólar e infelizmente ele tomou esse stop e não só tomou, mas infelizmente levou 200 pessoas aí também num prejuízo, tá? Então aqui já estava 10 mil negativo e finalizou ali o final do dia com mais de 100 mil reais. Só que não só ele, mas 200 pessoas ali também perderam um valor alto, tá? E pelo que eu li, entendi mais ou menos ali, esse copy trade, no mínimo, você teria que ter 100 mil reais para entrar. Então foi uma grana violenta, tá? 200 pessoas vezes menos 100 mil, deixa nos comentários aí, quero ver qual é essa conta. Agora, preste atenção, pessoal. O copy trade, se você não sabe o que é, eu vou explicar de uma forma bem simples. Eu sou trader, eu sou investidor também, e dentro das plataformas, tanto Brasil como criptomoedas, eu coloco operação lá. E se você estiver me seguindo, automaticamente o robô pega essa operação. Só que nós temos um problema chamado sleep. Ou seja, de uma forma bem simples e bem rápida. Se eu aqui entrei a $1 ou R$ 1, automaticamente quando o robô ele vai abrir a sua operação, ele não vai conseguir pegar num dólar. Ele vai conseguir pegar em cima um pouco, 1001. O outro, 102, 103, 104. E da mesma forma também, quando eu zerar a operação aqui a $2, você não vai conseguir zerar no 2. Você vai conseguir zerar nos 201, 202, 203. Então, por isso que o copy trade ele é bem complicado, ele é bem difícil. Agora, quando você colocar isso no mercado brasileiro, que a liquidez é um pouquinho mais baixa, daí isso piora. Então, sim, criptomoedas, eu sei que a gente tem esse problema de derrapagem na operação. Agora, imagina no Brasil. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma operação mostrando para o pessoal do treinamento ali que eu ia entrar e aonde eu ia sair. E eu aviso eles antes quando eu vou sair da operação. Então essa aqui foi a operação que eu havia comentado com eles e eu falei que eu queria buscar mais ou menos 2%. A partir do momento que eu coloco aqui, ó, falando para eles, ó, presta atenção, sair com um alvo de 2%. Tá vendo esse pavio aqui? Tá vendo esse pedacinho do pavio? Uma vela antes, quando tocou na minha região do stop, do meu stop gain ali, fez um pavio para baixo. Só que não só eu, mas dentro do treinamento Aprenda Bitcoin eu tenho 800 pessoas ali me acompanhando. Eu não tenho copy trade, mas eles monitorando e vendo aonde eu vou sair porque eu antecipei o movimento, naturalmente o movimento ele volta depois. Agora, olha aqui para você ter mais ou menos uma noção o que o preço fez depois que eu saí da operação. Então, ó, eu entrei aqui com um stop de 0,30, saí aqui nessa região. Olha como é que fez a volta desse preço depois novamente. Por quê? Esse projeto aqui, ele tinha uma baixa liquidez naquele determinado momento. Então, quando eu entrei, a galera entrou, subiu, e quando eu saí, a galera saiu. E depois ficou nesse zigue-zague. Mas em cripto, isso aqui é um pouquinho difícil de fazer, tá? Mas às vezes acontece. Você entrando com $1.000, $2.000, você consegue fazer preço em alguns ativos. Agora, imagina 200, 300, 6 mil pessoas pegando a mesma operação. Só que aqui eu mostrei de uma forma educacional, não está ativado o copy trade em lugar nenhum e eu não mostrei a operação ao vivo para o pessoal. Então, em relação a isso, eu não tenho problema. Agora, preste atenção no alerta que a CVM fez no dia de hoje em relação a isso. E eu me enquadro em algumas coisas que eles estão falando ali, tá? CVM alerta sobre o risco de copy trade em operações financeiras após a queda do dólar. Prática de copiar operações de terceiros pode acarretar grandes prejuízos e deve ser utilizado com cautela, diz regulador. Plataformas de cripto também disponibilizam a opção. Agora presta aqui, ó, atenção, porque isso aqui pode mudar totalmente o rumo da sua vida se por acaso você continuar fazendo essas coisas aqui. A CVM publicou um alerta aos investidores brasileiros nesta terça-feira sobre os riscos associados às práticas de copy trade. O alerta vale também para investidores de cripto,
visto que algumas corretoras disponibilizam tal mecanismo de negociação. Agora, olha a regra aqui no Brasil. De acordo com o ofício circular CVM SIM 3/25, analisado pela reportagem, todas as plataformas financeiras que oferecem copy trade no Brasil devem registrar os investidores. Assim, os interessados em utilizar tais serviços devem ser credenciados como analistas de valores mobiliários. Ou seja, hoje qualquer pessoa que cria um copy trade em plataforma brasileira ou plataforma internacional, se não tem a certificação da CVM junto à Anbima, está fazendo algo ilegal. E não só está fazendo algo ilegal, mas infelizmente isso que eu acabei de comentar com vocês em relação aos LIPT, normalmente no day trade, pessoal, não tem como fazer. Então, a pessoa, de uma forma legal, se por acaso começar a fazer isso, ela precisa fazer um day trade para o swing trade, ou seja, carregar essa operação por mais de 2, 3, 6, 7 horas ou virar de um dia para o outro. Daí a gente não tem esse problema, tá bom? Agora, voltando aqui, preste atenção. Além disso, a área técnica da Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais assim indica que profissionais e plataformas cumpram as normas da CVM, sob pena de receber sanções administrativas. Entre aspas, o não cumprimento das orientações deste ofício pode acarretar sanções por parte da CVM e possível caracterização de práticas irregulares no mercado financeiro de capitais, ressaltando Marco Antônio Veloso, superintendente da supervisão de investidores do institucionais do SIM, da CVM. E agora, mais uma informação aqui. CVM alerta sobre copy trade. Conforme a explicação do ofício, na prática, copy trade envolve qualificação ao permitir que o trade opere o mercado copiando as estratégias dos outros negociadamente e em sua própria conta. Para o regulador, a prática pode inclusive se qualificar como recomendações de investimento. Entre aspas, embora o copy trade seja frequentemente promovido como uma ferramenta tecnológica, quando utilizado para fins comerciais e com cobrança de valores pelos serviços prestados, ele assume características que podem ser interpretadas como recomendações de investimentos, ou que insere no escopo regulatório de análise de valores mobiliários, tá bom? Mas novamente, pessoal, mesmo essa pessoa que você está copiando, ela se enquadra, ela é qualificada pela CVM, você precisa analisar e ver a estratégia dela. Porque se a estratégia dela for pegar curtos espaços de tempo para fazer o trade, infelizmente, por causa dessa derrapagem de operação, você vai tomar stop. E eu já mostrei a vocês aqui, e eu não quero ter problema com ninguém, mas se você digitar lá, copy trade funciona, e pegar os 2 copy trades mais bem falados do Brasil hoje, infelizmente, as 2 pessoas são grandes referências no mercado. E uma pessoa eu até aprendi com ela, mas do fato da plataforma ela não estar preparada para isso e não só ter baixa liquidez, infelizmente você aí do lado não vai ter o mesmo resultado que essa pessoa. E o interessante também de você acompanhar e ver esses copy trades é que essas pessoas que fazem operação, elas também tomam stop, poxa. Então, se essa pessoa que é capacitada, que estudou, que entendeu o mercado, toma stop, por que eu vou ficar deixando meu dinheiro rodando em algo em relação a isso? Sendo que eu também posso aprender, posso entender como é que funciona e não terceirizar isso. Quando eu comecei em 2014, não tinha esse negócio de copy trade, mas tinha sala de sinal. Então, na medida que eu vi que aquela pessoa que eu copiava ali tomava stop, eu coloquei um ponto final em relação àquilo ali e comecei a montar as minhas próprias estratégias. Então, pessoal, vocês precisam ficar cientes disso. O problema não é só o trader que você copia, o problema é a plataforma, o problema é a liquidez. Se fosse só o trader, perfeito, ok. Mas a gente tem um problema de plataforma, a gente tem um problema de liquidez que atrapalha você aí que está copiando essa outra pessoa, tá bom? Agora, continuando aqui, ó, preste atenção. Isso aqui é para fechar essa parte aqui para vocês entenderem um pouco por que eu não gosto de copy trade. Ó, sobre os principais riscos envolvidos no copy trade, a CVM alerta para a alta volatilidade dos mercados financeiros,
o risco de prejuízos com a operação, o histórico de performance do operador principal e, por fim, qual o conhecimento dos investidores sobre o mecanismo, tá bom? Com a resolução da CVM, veda que analistas financeiros obtenham para si vantagens como recomendação de investimentos recém-analisados em relatórios de sua elaboração. A CVM indica que a prática do copy trade só pode ter uso em ambiente simulado. Passando um período de vedação, podem voltar a operar em ativos desvinculados ao interesse pessoal. Em resumo, se eu sou um analista brasileiro, eu comento que uma ação ela está interessante aqui no Brasil, eu não posso ter ela na carteira. Eu só posso comprar ela depois de 3 meses em período de silêncio e a partir sim, eu coloco na minha carteira. Mas o copy trade quis meio que camuflar esse negócio. Então, pessoal, fique esperto. Novamente, o porquê que eu não tenho copy trade? Porque se eu entrar e pegar 100, 200 pessoas, elas não vão conseguir pegar o mesmo ponto de entrada que eu entro aqui. E não só isso, mas se por acaso eu tiver 200, 300, 400 pessoas na mesma operação, se eu tomar um stop, eu vou puxar o preço. E quando eu for sair dessa operação e tiver 200 pessoas me copiando, elas também vão puxar o preço para voltar. Eu acabei de mostrar a vocês aqui. Eu não mostrei a operação, mas eu comentei. E o pessoal sabe do fato do treinamento Aprenda BTC. Eu tenho alguns pontos de entrada e os pontos de saída. Eu não preciso nem falar para eles aonde vai ser o ponto de entrada, o ponto de saída, porque eu já ensinei para eles onde é a região. E é um projeto que estava numa corretora grande e basicamente a partir do momento que eu zerei a posição, o mercado ele já começou a cair especificamente nesse projeto. E não é a primeira vez que isso acontece. E se eu faço isso no dólar, se eu faço isso no índice, meu amigo, eu, para começar, já ia rodar aqui na CVM, tá bom? Mas em criptomoedas, você que pensa em fazer copy trade, infelizmente você vai passar por isso, poxa. Então aprenda, estuda, faz as suas próprias operações, porque eu publicamente vou falar a vocês. De 10 operações eu acerto 7 e tomo 3 stops, na média. Às vezes eu acerto 6 e erro 4, e eu ainda saio positivo. Não tem trader que acerta 100%. Não existe indicador que ele tem 100% de assertividade, poxa. Então começa a estudar. Perde 1 ano da sua vida, vamos lá, no máximo 2 anos da sua vida, e começa a fazer isso aqui como uma profissão. E não dependa das pessoas. Até porque não tem como prometer quantos você vai fazer, porque a gente não sabe para onde que vai o mercado, tá bom? E olha aqui, pessoal, ó, olha isso aqui. Nos últimos dias no Brasil, uma influência carregou a operação de copy trade do contrato de dólar, acabou causando uma queda na cotação da moeda norte-americana na Bolsa de Valores brasileiras. Isso porque, ao carregar a operação até o final do pregão e não contar com uma margem suficiente de cobertura, liquidou ela e todos os 200 investidores que estavam copiando suas operações ao tomar um stop no copy trade. E aqui eu comentei e mostrei a vocês, tá bom, pessoal? Então, assim, eu sei que o brasileiro gosta de ver ali algo fácil, algo rápido e ter uma renda extra. Mas eu garanto a vocês, não seria interessante você querer fazer uma renda extra em copy trade. Não seria interessante você querer fazer uma renda extra copiando sinais de traders, de investidores, porque aqui dentro do treinamento Aprenda Bitcoin, na terça-feira eu opero ao vivo com o pessoal e eu falo para eles, eu tomo stop. Eu tenho o resumo de day trade mostrando para o pessoal o stop. Assim como essa operação que eu fiz hoje, eu vou fazer um resumo de day trade que me deu esse alvo de 2%, mas foi tudo notícia. Notícia 10h30 foi positiva e notícia às 11 horas ela foi negativa. 10h30 fez o preço subir por quase 30 minutos, zerei minha posição e depois faz novamente ali o mercado voltar forte. Mas não só a notícia, mas o pessoal que estava me acompanhando ali também zerou as posições. Então tem vários fatores, várias informações que a gente precisa monitorar e acompanhar no mercado. E você que está participando de copy trade, independente se é no Brasil ou se é lá fora, provavelmente se a CVM começar a trabalhar em cima em relação a isso, você vai perder essa fonte de renda, entre aspas, se por acaso o seu trader ou esse copy trade que você está seguindo aí, ele está sendo positivo ou negativo. Então isso, pessoal, provavelmente vai ter alguma intervenção da CVM para o futuro. Principalmente, novamente, porque nós temos 2 copy trades no Brasil rodando com mais de 12 mil pessoas. E isso
faz preço no índice e isso faz preço no dólar. Então pode ser que a gente venha a ter um desenrolar de mais problemas em relação a isso para o futuro, tá bom? Então, minha opinião em relação ao copy trade, eu acho que é interessante você estudar e aprender. E não só a minha opinião em relação a isso, eu não crio um copy trade porque eu não tenho a certificação da CVM e eu sei que aonde eu pegar a operação aqui você não vai conseguir pegar, mesmo eu acertando, e aonde eu sair dessa operação aqui você também não vai conseguir acertar. Infelizmente você vai ser liquidez para eu estar saindo ali, tá bom? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem novidades, tá bom? E até o próximo vídeo.